Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em 1981, foi publicado um livro de um filósofo especialista em ética, um filósofo britânico, escocês, chamado Alistair MacIntyre, que constituiu um marco de renovação do pensamento filosófico e do pensamento cristão também. Esse livro se chamava, bem pronunciado, lógico, After Virtue, depois da virtude, depois das virtudes. E qualificava muito bem a nossa época como a época posterior aos tempos das virtudes. Porque desde os tempos do paganismo, tanto faz, no Oriente, no Ocidente, pega a China de Confúcio, pega o Japão taoísta, pega Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, Grécia, pega Roma. Você já ouviu falar de um livro de Cícero, que é um primor sobre, se chama De Officiis, sobre os deveres, um primor de ética. E depois, durante todo o cristianismo, até os anos 60, se considerava que as virtudes, ensinar virtudes, era a principal tarefa dos pais na educação dos filhos. E a principal tarefa dos centros educativos. Não só passar conhecimentos, coisa técnica, mas virtudes. Depois das virtudes. Mas esse marco deu fruto. E que aconteceu? Que suscitou uma floração de estudos importante para a recuperação do valor das virtudes, sem as quais o ser humano e a sociedade fica sem ossos, fica sem estrutura, fica sem consistência. É a sociedade líquida. Como já disseram faz muito tempo, uma expressão que surgiu na Itália. Se há, provavelmente, se não agora, depois no YouTube, algum padre e seminarista que está acompanhando essas meditações, eu lhes aconselharia um livro teológico de primeiríssima linha neste sentido, que é uma obra do dominicano, frade dominicano belga, Servet Pinckaers, que se chama Os Fundamentos da Moral Cristã. Tem que ter um certo preparo para assimilar bem o livro, mas é um grande livro. E graças a Deus está havendo uma renovação. Eu penso que essa preocupação com as virtudes deveria ser para os cristãos uma obsessão importante, saudável, assim como há obsessões doentias, uma obsessão saudável. A obsessão de eles procurar aprender virtudes, ver, conhecer, porque a maioria dos que estão aqui
me desculpem, mas é muito provável que nem na família, nem no colégio, não se pode generalizar, seria injusto, mas nem na família, nem nos colégios lhes tinham ensinado virtudes. A virtude da compreensão, a virtude da desculpa, a virtude do trabalho, a virtude do aproveitamento do tempo, a virtude da abnegação, saber abnegar os caprichos tolos e não se deixar arrastar por eles, e a virtude da justiça com os outros, etc., etc. Para a formação pessoal, virtudes. Para a família, virtudes, mas começar por nós, o pai, a mãe, o sacerdote. Olha, se tem dificuldade essa pobre criança, pode levá-la fora, não? Eu a vou abençoar novamente, para que Deus a ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa. Acho que ainda não tem idade, viu? Tá bom. Mas, muito bem, eu vou rezar especialmente por essa criança. Mas vamos voltar ao nosso tema. Como define o Catecismo da Igreja Católica as virtudes? Aliás, tem um item que se dedica totalmente às virtudes. Diz: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e o escolhe na prática. O que é que arrasta mais as pessoas hoje em dia? É o bem? Não. São os sentimentos. E depois, as conveniências. Alicerçar a vida sobre sentimentos e conveniências é construir, como diz Jesus Cristo, sobre a areia. Qualquer vento, qualquer enchente, qualquer tremor de terra derruba aquela casa. Só quando se constrói sobre virtudes é que a vida familiar é sólida, aguenta as tormentas e tira proveito delas para se fortalecer. É que a vida profissional faz a mesma coisa, é que a vida religiosa faz a mesma coisa. Aguenta, se há virtudes, tem firmeza. Podem vir tentações, podem vir momentos de falha, mas tem a virtude da humildade que o ajuda a dizer: vou recomeçar confiando em Deus. Pode haver claudicações, mas então pede a Deus fortaleza e ao Espírito Santo a virtude, o dom de fortaleza, e enfrenta como um homem, como uma mulher forte. A Bíblia fala da mulher forte, porque às vezes elas são mais fortes do que nós. Enfrenta com a virtude. Diz mais, as virtudes humanas, todas as que giram à volta de prudência, justiça, fortaleza e temperança, autocontrole, as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis. A pessoa dirá: é que eu não consigo. Não consigo. E Deus nos dirá: mas o que é que você fez para adquirir a virtude de que precisa? Fez alguma coisa? Levou a sério aquilo que líamos, palavras de Cristo na meditação anterior? Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois vamos voltar ao texto do Catecismo da Igreja Católica, que é um repositório de verdades fantásticas. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões. Essas paixões, as paixões são
a ira, o ódio, o prazer, etc. Essas tendem a transbordar, a se desequilibrar as paixões e precisam ser disciplinadas. A temperança, comer, beber. As virtudes ordenam as nossas paixões e nos guiam segundo a razão e a fé. A ética aristotélica é uma ética da razão, mas muito boa. Santo Tomás aproveitou muita coisa dela. Ordenam as paixões, guiando-as segundo a razão e a fé. Propiciam, assim, facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Quem é o bom pianista? O que, com uma agilidade e uma liberdade que nos enche de assombro, toca as peças mais difíceis e parece que os dedos dele estão deslizando, estão dançando. Mas teve muitas horas e anos de exercício, de aprendizado, de paciência, de insistir, de querer mesmo, de ter um ideal. Porque quem não tem o ideal cristão, quem não quer o ideal cristão, não terá interesse nas virtudes, terá interesse em fazer o que lhe dá na telha e os outros que se danem, desculpe falar tão rudemente. As virtudes são o teste da fé e do amor. Aí se vê como está a nossa fé e o nosso amor. É interessante que quando os apóstolos, nas suas cartas, falam da família, fazem o que nós procuramos fazer, melhor ou pior, neste recolhimento de hoje. Falam do amor e das virtudes. Talvez você se lembre daquele texto da carta aos Efésios de São Paulo, que se dirige aos maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. A Igreja é o conjunto dos batizados, dos cristãos, e se entregou por ela. Esta é a meditação anterior. Amar como Cristo, que vos ameis como eu vos amei. É grande este mistério de São Paulo. O mistério do casamento, do matrimônio. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua Igreja, que é um modelo, o amor que Cristo tem a nós, membros da Igreja, pelos quais deu a vida e continua dando-nos a vida na Eucaristia. Esse mistério é a pauta, olhar para ele, Jesus Cristo na sua vida, nas suas virtudes, para viver assim. Depois, o mesmo São Paulo, na carta aos Colossenses, já fala mais diretamente, falando da família, aliás, no capítulo 3 da carta aos Colossenses, fala mais diretamente das virtudes. Portanto, como eleitos de Deus santos e amados, revestivos de sentimentos, e quando agora enumeremos algumas virtudes, eu lhe peço, vá pensando, e eu vivo isso. Revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, suportando-vos uns aos outros com amor e perdoando-vos mutuamente se alguém tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas, sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E algum que não conhece a fundo os textos de São Paulo dirá: puxa, mas acaba de falar de caridade. Eu diria que compaixão, bondade, perdão, tudo isso é caridade. E São Paulo diz, além disso, acima disso, caridade. Caridade que é? O amor que se bebe na fonte, como dizíamos na meditação anterior, que é Deus. De uma pessoa que vive na graça de Deus,
que se confessa, que comunga, que faz oração, que tem uma vida espiritual viva, que é como o sangue, como a seiva da sua alma. Sobretudo revestidos da caridade, de São Paulo. E São Pedro, que muitas vezes esquecemos que ele também tem 2 cartas, está falando da família. É interessante o que diz aos maridos. Do mesmo modo, vós maridos, agi com sabedoria em vossa vida conjugal. Muitas vezes aos maridos falta a sabedoria básica, que é dar-se conta de que a mulher não é homem. Simplesmente isso, que é o lógico. Da mesma forma que a sabedoria da mulher é dar-se conta de que o homem não é mulher, tem outro tipo de reações e até de raciocínios. Agi com sabedoria em vossa vida conjugal, tributando a vossas esposas a honra devida a companheiras de constituição mais delicada, co-herdeiros, co-herdeiras da graça da vida eterna. Em certo sentido, são mais fracas. Em certos sentidos, muitos sentidos, são bem mais fortes, as mulheres. Finalmente, sede todos unânimes. É São Pedro, compassivos, volta, cheios de amor misericordioso e humildes de espírito. E eu quero pôr em destaque, para continuar esta meditação, 2 das virtudes que todos esses apóstolos, São Paulo, São Pedro, enunciam. Primeiro, misericórdia. A palavra misericórdia, devemos entendê-la como a miséria que toca o coração. Em vez de tocar os nervos, quando se diz miséria, as misérias humanas são as fraquezas humanas, o caráter defeituoso do outro, são os pecados dos outros. A Deus nós pedimos misericórdia pelos nossos pecados. E a temos, porque Ele nos dá. Misericordiosos quer dizer que os defeitos, em vez de produzir raiva, decepção, desencanto, desejo de revidar e ressentimento, despertem em nós o coração. Miséria e coração, misericórdia. Um coração bom, um coração disposto a ajudar. O egoísmo diz, ter que aguentar esta pessoa, haja paciência. Haja a santa paciência. Quando se fala assim, essa paciência não tem nada de santa. A pessoa que quer imitar Cristo diz, isto é seu mal, é o mal dela, é o mal dele. Mas além disso é o nosso mal, porque um tem que ajudar o outro a curar os seus males. O marido tem que ser bom samaritano da esposa e a esposa bom samaritano do marido. Que quando vê as feridas não se manda, como na parábola. Como aqueles que passaram e deixaram o ferido jogado no meio da estrada. Mas como o samaritano que se detém, olha, cura, põe os remédios que ele tem na mão, o desinfetante, um pouco de vinho, suaviza com óleo, leva uma estalagem, cuidou dele em tudo. Como se aplica essa parábola do bom samaritano na família? Defeitos dos outros que nos levam a irritar-nos e dar um chute. Ou defeitos dos outros que, com a ajuda de Deus, porque sem ir à fonte primária, volto a repetir por 5ª vez, sei lá, sem pedir a Deus a sua graça, sem consegui-la através dos sacramentos e da oração, não dá. Mas aí sim, ser o bom samaritano.
que diz, isso é comigo. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Pensar menos no que aquela pessoa deveria fazer por mim ou pelos filhos e pensar mais no que eu devo fazer. Tudo isso me interpela. Olha, não nos cansemos de meditar o ensinamento de Jesus. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Se Deus não tivesse misericórdia e nos perdoasse, estávamos perdidos. Não tínhamos jeito, não tínhamos remédio. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis para não seres condenados. Julgar e condenar é fechar a pessoa já num conceito. Pronto, como se fosse uma prisão. Essa pessoa é assim, não tem nada a fazer. Não tem jeito. Já cristalizá-la. E nós não somos ninguém para cristalizar os outros, para fechá-los num juízo, quando Deus não tem para nós nunca um juízo definitivo. Sempre nos espera como o pai do filho pródigo. Podemos descambar, podemos ser o pior elemento do mundo, podemos fazer todas as besteiras e atrocidades do mundo, que Ele continua à porta e não nos cristalizou. Espera-nos. Quer ajudar-nos a mudar. Quer nos estender a mão. Quer nos salvar. Bom, isto é ser misericordioso. Não condeneis. Perdoai e vos será perdoado. Às vezes, alguns comentam, e eu acho que com razão, que o perdão na vida familiar é dos mais difíceis. Porque custa mesmo. Eu vou ler um texto que escrevi faz anos. Há pessoas, e você me dirá se é realmente um retrato do que acontece em muitos lares. Há pessoas que parecem ter no coração um computador com capacidade de muitos gigas, em cuja memória se vão guardando todas as mágoas perfeitamente contabilizadas. Não se lembrou do meu aniversário. Faz 10 anos que não me traz flores nem bombons. Ela não aceitou a minha explicação verdadeira sobre os meus atrasos à noite e me acusa de infidelidade. Ela diz, quando éramos namorados, porque a memória feminina é fantástica. Quando éramos namorados, no dia tantos de 1900 e tantos, às 18h35, na esquina das ruas tal e qual, ele me ofendendo, dizendo X ou Y. Agora, ela passa o dia na casa da sua mãe, como se não tivesse marido e filhos. Ele não quis ir ao casamento do meu sobrinho, sabendo que magoava toda a minha família. Você disse isso porque meus pais são pobres. E assim por diante. Esses comentários não são realistas? Claro que são. Vocês sabem que são, e muito. E então temos que pedir a Deus que nos ajude a perdoar por uma razão. Porque nós não podemos perdoar. Isso São José Maria tinha uma ideia muito clara. Dizia, perdoar é uma coisa divina. Humanamente nós não conseguimos perdoar, e menos ainda esquecer. Embora às vezes se pode perdoar e custa esquecer, virá depois. Mas perdoar é uma coisa divina. Temos que pedir ajuda a Deus, pedir humildemente, meu Deus, me ajude a perdoar, porque eu não sou capaz. Mas Deus ajuda. E depois a humildade. Não andar se picando com coisas de amor próprio, de susceptibilidade, de briguinhas. Vou citar novamente o Papa Francisco. A santidade, tal como a felicidade, está sempre ligada aos pequenos gestos. Isso é verdade. Seja quem for, diz Jesus, que vos der a beber um copo d'água,
por ser desde Cristo, não perderá a sua recompensa. São gestos mínimos que uma pessoa aprende em casa, gestos de família que se perdem no anonimato da vida diária, mas que fazem cada dia diferente do outro. São gestos de ternura, de afeto, de compaixão, gestos familiares. O amor exprime-se em pequenas coisas, na atenção aos detalhes de cada dia que fazem com que a vida tenha sempre sabor de casa, de lar. A fé cresce quando é vivida e plasmada pelo amor. E vamos fazer um pouquinho de exame de consciência. Vocês já fizeram o exame que foi lido, mas a pessoa humilde é uma pessoa que sabe que tem que cultivar essas virtudes que aprimoram e dão um conteúdo prático ao amor para o outro e para os filhos, para o outro cônjuge e para os filhos. E eu vou quase que só enumerar. Virtude importante: a cortesia, a delicadeza. O Papa tem falado 50 vezes da importância de dizer obrigado, perdão. Você não se importa que eu faça isso? O respeito. Há um psiquiatra que diz: é comum nos casais faltar ao respeito nas palavras, com grave deterioração da convivência. Palavras duras, fortes, venenosas, humilhantes, carregadas de acusações e desqualificações, deixam uma marca profunda em quem as recebe. E é mesmo. Outra vez você fez isso, você não presta, você... Nas ações, explosão, descontrole, comentários cruéis, nos gestos de desprezo, caras fechadas, gesticulações de desaprovação, trejeitos de fastio, aqueles suspiros, imobilidade ou inexpressividade desinteressadas. Como que dizer, eu não estou nem aí. Ele diz, psicólogos dão muita importância ao desenvolvimento de habilidades não verbais na vida conjugal. Interessante. Ao valor do não verbal, do olhar, do gesto, da reação física. Gratidão, já falava do Papa Francisco. Incentivo. Nós sabemos facilmente acusar. Isso acontece com todos nós. Mas nos custa incentivar. Na correção dos filhos não dá isso. Exigiria muitas horas. Mas na educação dos filhos, mesmo quando se tem que corrigir, isto não está certo, incentivar também, dizer, não está certo, mas ponho, por exemplo, mas eu sei que você vai melhorar nisso, você tem um coração bom, eu confio em você. Mesmo depois de dar uma bronca, porque, como é lógico, em vez de educar filhos, estão fabricando bonecos de trapo ou de gelatina, os pais que satisfazem todos os caprichos dos filhos. Bom, isso é um desastre. Ou que os largam, deixam que eles vivam a seu belo prazer. Os largam com o celular, os largam com o tablet, os largam com o computador, os largam com a televisão. Já se falou de que estamos na era dos filhos dos eletrônicos, não tem pai e mãe. Como pai e mãe tem eletrônicos. Atenção nas conversas, saber ouvir. Aí com os gestos, muitas vezes, damos a entender que entra por aqui e sai por aqui. Vai falando, não?
Olha, às vezes se faz um pouco de piada. Eu conto uma piada que me passou pela cabeça faz anos. Faz anos atendia muito mulheres casadas na direção espiritual e homens também, no confessionário. E graças a Deus vi uns exemplos de santidade que nunca esqueci. Realmente, entre aquelas mulheres, Deus me mostrou santidades que me envergonhavam. Mas, algumas vezes, falavam demais. Falava e tinha outras pessoas esperando. E então brincava comigo mesmo e com algum colega fazendo piada. Olha, às vezes tinha vontade de dizer, olha, a senhora continue falando, eu vou sair um momento para beber um copo d'água, mas continue falando que eu volto daqui a uns 5 ou 10 minutos. Bom, é uma piada, mas digo, nós sabemos escutar, estamos nessa, não? E que conste que não só as mulheres que extravasam e exageram no falar, tem muito homem que tem o mesmo defeito. Em caminho fala daquele rapaz que dizia, nos começos do Opus Dei, enquanto estavam atendendo doentes do Hospital del Rei, em Madrid, quase todos tuberculosos, e os limpavam e os ajudavam. São José Maria ouviu aquele moço dizer, Jesus, que eu faça boa cara. Às vezes nós temos que dizer isso. Não temos vontade, estamos cansados, estamos irritados, tivemos contrariedades no dia. Jesus, que eu faça boa cara. E as reclamações? Na hora. Não, depois, espera. Quando está quente por dentro a reclamação, morde, não deixa sair. E, como tem senhoras, mulheres que estão escutando, porque está sendo transmitido agora, a pandemia permite isso, eu lhes diria, mulheres, por favor, o que São José Maria Escrivá não cessava de lhes dizer, quando falava às mulheres casadas, até a última hora da vida, cuidem do seu físico. Não pode ser que quando namoram vão todas emperiquitadas e pintalgadas e tudo, como dizia alguém, se às vezes a verdadeira mulher se descobre só passando água pela cara. Sim. Bom, mas ele dizia, tem que ser que a mulher agrade ao marido. Caramba, é importante isso. É importante. No modo de se arrumar, no modo de vestir, no modo de se pentear. Andar toda desgrenhada, como diz o dicionário. Quer dizer, toda despenteada. Andar com qualquer coisa. Com umas sapatilhas meio furadas, arrastando-as pelo chão. Não. Aguarde o marido como quando era noiva. E pronto. Eu transmito também este recado em nome de São José Maria. Ele dizia, quando passam os anos, tem que arrumar a fachada, viu? É preciso dar um jeito da fachada. Muito bom. Mas terminamos isso, estamos falando de virtudes, e é maravilhoso ver que nós podemos fazer tanto bem se nos preocupamos com as virtudes, que podemos fazer em casa e fora de casa tantas coisas boas, que pensar nisso nos leva a fazer propósitos e a dar muitas graças a Deus, que com as suas palavras, com as palavras da Sagrada Escritura, do Evangelho, das cartas dos apóstolos, nos ensinam esse caminho, nos fazem, como diz São Paulo, progredir no amor como filhos de Deus muito amados.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste desta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.